Salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mr. Cartola. Trazendo para vocês hoje o vídeo de dicas e escalação para a rodada de número 10 do Cartola FC 2020. Meus amigos, demos uma boa mitada aqui mais uma vez na rodada de número 9, com mais de 109 pontos. Com certeza as dicas aí que a gente deu ajudou aí a galera também a mitar nessa rodada. Certo? Estamos com 151 cartoletas. E vamos então aqui as dicas para essa rodada de número 10, que é uma rodada complicada, pois alguns times que vão jogar Libertadores e Copa do Brasil no meio da semana que vem podem poupar seus titulares, ou alguns deles. Então, por enquanto, é uma rodada com opções escassas para a gente escalar, certo? E pode mudar muita coisa com as definições dos times daqui para o fechamento do mercado, que ocorre amanhã às 15h30. Mas fizemos aqui as análises e estudos da rodada. Vamos passar para vocês aqui as melhores dicas que estão disponíveis no momento. Antes, quero mostrar aqui para vocês nossa pontuação no geral. Estamos com 647 pontos. Tá? No geral, é uma pontuação excelente, no meu ponto de vista. Certo? E eu já quero pedir para você aí, tá? Que não é inscrito no canal, para se inscrever. Se esse canal e as dicas desse canal e da página do Instagram Mr. Cartola te ajudam de alguma forma, ajuda também o Mr., ok? Se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho de notificação, deixa o like e vamos que vamos a mais uma mitada. Bem, meus amigos, começando aqui pelo goleiro do nosso time. E o goleiro do nosso time será o João Paulo dos Santos, que enfrenta o São Paulo num clássico em casa. E o João Paulo é o melhor goleiro do campeonato. Ele tem a maior quantidade de defesas difíceis. Ele fez 16 defesas difíceis em 7 jogos. Isso dá uma média de mais de 2 defesas difíceis por jogo, certo? E ele tem uma média de 8,21 no geral, no Cartola. E tem uma média em casa de 3,05. Em casa ele negativou apenas uma vez, que foi contra o Vasco, certo? E enfrenta o São Paulo num clássico, num jogo difícil. Mas o São Paulo está entre os times que mais cede pontos a goleiros quando é visitante. Cede em média 3,8 para goleiros quando visitante. Então o João Paulo será o nosso goleiro. Outras boas dicas de goleiros para a rodada são Matheus Claus do Bahia, Wilson do Coritiba, Fernando Praz do Ceará, o Everton do Palmeiras, o Everson estreando pelo Atlético Mineiro e o Gabriel Batista do Flamengo, certo? Ou César, né? A gente precisa ver ainda quem é que vai para o jogo. O primeiro zagueiro do nosso time será Júnior Alonso do Atlético Mineiro, que enfrenta o Bragantino em casa. Júnior Alonso tem a média de 4,85, tá? Ele está desvalorizado, ele negativou apenas na última rodada, fez menos 0,10, a única negativação que ele teve, tá? Ele tem uma excelente média de 8,13 jogando em casa, certo? Com 4 SGs e 20 desarmes em 8 jogos. Ele tem uma média de mais de 2 desarmes por jogo. Ele tem também uma assistência, uma finalização na trave e mais 5 finalizações. Comete poucas faltas, tá? Apenas 10 faltas em 8 jogos. E enfrenta o Bragantino, que está entre os times que mais cedem pontos a zagueiros, com média cedida de 3,7 quando visitante. Por isso, o Júnior Alonso será nosso primeiro zagueiro. O segundo zagueiro do nosso time será o zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras, que enfrenta o Sport em casa. E o Gustavo Gomes tem média de 4,03 e média de 6,5 quando mandante. Ele já tem um gol e uma assistência. E tem 6 desarmes em 3 jogos em casa, certo? Em casa ele ainda não negativou. E enfrenta o Sport, que é o time que mais cede pontos a zagueiros quando visitante, com média de 5,5, tá? O Sport também está entre os times que mais cederam desarmes e finalizações a zagueiros. E também já cedeu um gol para zagueiro quando visitante. Por isso, Gustavo Gomes será nosso segundo zagueiro. Outras boas opções de zagueiros são Ricardo e o Castan do Vasco, Vitor Cuesta e Moledo do Internacional,
Juninho e Hernando do Bahia, Igor Rabelo do Atlético Mineiro, se for para o jogo, Rodrigo Caio do Flamengo também se for para o jogo. Primeiro lateral do nosso time será o Egídio do Fluminense, que enfrenta o Corinthians em casa. E o Egídio, ele tem média de 5 pontos em 9 jogos, e em casa tem média de 5,18 em 5 jogos, e ele ainda não negativou jogando em casa. Ele tem 40 desarmes e 2 assistências, certo? E enfrenta o Corinthians, que está entre os times que mais cederam pontos e desarmes a laterais esquerdos. O segundo lateral do nosso time será o Nino Paraíba do Bahia, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa. E o Nino Paraíba tem média de 3,6 em 5 jogos como mandante. Ele negativou em casa apenas no último jogo, então tá bom também para valorizar. Ele tem 18 desarmes em 5 jogos em casa, o que dá uma média de quase 4 desarmes por jogo. E enfrenta o Atlético Goianiense, que está entre os times que mais cederam pontos e desarmes a laterais direitos. Outras boas opções de laterais para a rodada são Vitor Luiz do Botafogo, Guga do Atlético Mineiro, Calegari do Fluminense, Guilherme Arana também do Atlético Mineiro, Juninho Capixaba do Bahia, William Matheus do Coritiba, o Mike do Palmeiras e o Vinha do Palmeiras se jogar. Primeiro meio do nosso time será o Rodriguinho do Bahia, que enfrenta o Atlético Goianiense em casa. E o Rodriguinho tem média de 5,6 em 5 jogos em casa, tem 3 gols e 1 assistência. Dentre os meias prováveis até agora, ele é o meia com a terceira maior média. Está empatado com o Edson ali, que está em segundo lugar, certo? Ele finaliza bastante, ele tem uma finalização na trave, 5 finalizações defendidas e 6 para fora. E sofre bastante faltas também, 16 faltas sofridas. E o Atlético Goianiense cedeu boas pontuações a meias ofensivos quando jogou como visitante, imitando o Galhardo e o Daniel Bessa e concedendo uma boa pontuação ao Nenê do Fluminense. O segundo meio do nosso time será o Patrick de Paula do Palmeiras, que enfrenta o Sport em casa. E o Patrick tem média de 5,87 em 3 jogos em casa, tendo 8 desarmes e 1 gol em 3 jogos como mandante. Além disso, ele tem 5 finalizações e 12 faltas sofridas e também é um dos cobradores de falta do Palmeiras. E o Sport cede bastante finalizações e desarmes a meias adversários. Nosso terceiro meia será uma aposta, será o Benítez do Vasco, que tem um clássico fora de casa contra o Botafogo, mas o Benítez, certo, não negativou no campeonato. Tem uma média de 4,77 no geral e de 4,3 fora de casa. Ele tem 27 desarmes em 7 jogos. Tem também uma assistência, ainda não tem gol, mas tem 6 finalizações e 16 faltas sofridas, certo? E o Botafogo é um dos times que cedem gols para meias adversários mesmo quando é mandante. Outras boas opções de meias para a rodada são Fernando Sobral do Ceará, Nenê e Dodge do Fluminense, Otero do Corinthians, Vinícius do Ceará, Franco do Atlético Mineiro. E a dúvida aqui no Atlético entre Johan e Natan, um deles dois, o que for para o jogo, também é uma boa opção. Primeiro atacante do nosso time, não tenho nada para falar, a não ser que é um mito. Será o Marinho do Santos, que enfrenta o São Paulo num clássico em casa, jogo equilibrado. Mas o Marinho está demonstrando aí que é um dos melhores jogadores do campeonato. Então, sem muito o que falar, Marinho, primeiro atacante do time. O segundo atacante do nosso time será Eduardo Sacha, do Atlético Mineiro, que enfrenta o Bragantino em casa. E o Sacha tem média de 5,12 em 4 jogos, tem 1 gol e 1 assistência já, certo? Enfrenta o Bragantino, que é um dos times que mais cedem pontos e gols a atacantes. O Bragantino sofreu 5 gols de atacantes nos últimos 3 jogos, como visitante. Ele imitou Luciano, Wellington Paulista e Marinho. Ok? Nosso terceiro atacante será uma aposta, tá? Será o Gilberto do Bahia, que não tem gol ainda no campeonato, não marca um gol há 10 jogos. Mas ele tem média de 4,2 jogando em casa. Ainda não negativou e tem uma assistência.
Além disso, ele tem 12 finalizações em 4 jogos em casa. É também o cobrador de pênalti do Bahia. Enfrenta o Atlético Goianiense, que está entre os times que mais sofreram gols de atacantes nos últimos jogos. Nos últimos 3 jogos, sofreram 3 gols de atacantes, sendo 2 deles de centroavantes, um do Evanilson do Fluminense e outro do Cano do Vasco. Portanto, mesmo não estando em um bom momento, vamos apostar no Gilberto por enquanto. Outras boas opções de atacantes para a rodada são Renato Kaiser do Atlético Goianiense, o Elber do Bahia, o Jô do Corinthians, o Marrone do Atlético Mineiro, o Luiz Fernando do Grêmio e o Isaac do Grêmio. Nosso técnico será Jorge Sampaoli do Atlético Mineiro, que tem média de 7,65 quando joga em casa. Está desvalorizado, precisa de 2,5 para valorizar. E o Galo tem chance de vitória e de manter o SG. Outras boas opções de técnicos para a rodada são Vanderlei Luxemburgo do Palmeiras, o Eduardo Cudê do Internacional, Renato Gaúcho do Grêmio, o Domi do Flamengo e o Mano Menezes do Bahia. Escolhendo aqui agora o nosso capitão, as melhores opções de capitão são o Marinho, o Sacha e o Rodriguinho, certo? Mas Marinho será o nosso capitão. Confirmando aqui nossa escalação. Time custando pouco mais de 140 cartoletas, escalado e pronto para a rodada de número 10, tá? Podem haver muitas mudanças por causa dessa questão que eu falei no começo do vídeo, dos times poderem poupar para os jogos da Libertadores e da Copa do Brasil, certo? Por isso, caso haja alguma mudança, eu vou informar vocês no Instagram. Então, se não segue lá o Instagram do Mr. Cartola, segue lá. Se inscreve aqui também no canal do YouTube, tá? Ativa o sininho de notificação, pois também posso fazer um vídeo de atualização aqui no YouTube amanhã. Deixa o seu like também para ajudar. Compartilhe o canal com seus amigos. Obrigado a você mais uma vez, espero ter ajudado. E até a próxima. Valeu!